O professor e o legista levaram Naum para fora do necrotério e o colocaram em um sofá na sala do médico. Noemi estava preocupada. Nunca tinha visto seu irmão gripado na vida, e aquilo foi tenso para ela. Ainda mais depois do que tinha acontecido mais cedo antes deles chegarem ao necrotério. Naum, em seu estado de inconsciência, se viu caminhando na beira da prainha. Ele se lembrava daquele dia, estava de cabeça quente com o caso, e saiu para esfriar a cabeça como sempre fazia em situações de muita tensão. Estava uma noite quente, e ele sentou em uma pedra, colocou os pés em uma piscina que se formou entre as pedras. Já se sentia mais relaxado quando ouviu uma canção. Ela vinha com o vento. Era como se alguém dissesse alguma coisa com uma voz melodiosa. Aquela voz ia se aproximando cada vez mais, e uma sensação de bem-estar ia tomando conta dele. Foi quando ele viu a dona daquela voz. Ela vinha caminhando pela areia até chegar na beira da praia. Ele a observava e pensou consigo mesmo que ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto na vida. Ela, como se percebesse que estava sendo observada, olhou para ele. Seus olhos verdes se encontraram com os azuis dele e a conexão entre eles foi feita. Naum sentiu seu coração disparar e uma alegria diferente e inexplicável tomou conta de seu ser. Era como se ele tivesse encontrado alguém muito importante e especial. Como aquilo era possível sem que eles tivessem se visto ou trocado uma única palavra? Ele se perguntou, antes de descer da pedra e ir na direção dela, que de perto era ainda mais bonita. Seus cabelos loiros brilhavam com o brilho da lua refletido neles. Seus lábios convidativos pareciam um botão de rosa vermelha. E seu sorriso era perfeito e encantador. Ela se aproximou dele e perguntou sussurrando em seu ouvido: "Você me ama?" A voz dela fez seu corpo inteiro se arrepiar, e seu coração acelerou mais ainda. Com as mãos acariciando seus cabelos, ela perguntou outra vez: "Você me ama?" Completamente encantado por ela e ciente de que nunca se sentiu assim, com mulher nenhuma em toda a sua vida, ele respondeu: "Sim, eu te amo." Ela então o beijou, e ele se sentiu completo inteiramente, completo em todos os sentidos de sua vida. Ele acordou com a água da praia batendo em seu rosto. Já era dia, e ele percebeu que havia passado a noite ali. Quando se levantou, estava completamente nu. Rapidamente ele entrou na água, não conseguia se lembrar de como acabou daquele jeito. Olhou em volta e percebeu que suas roupas estavam numa pedra. Ele as apanhou e se vestiu rápido, e no caminho de volta para casa tentava se lembrar do que tinha acontecido na noite passada. Mas sua mente estava em branco. Mas ali, mergulhado na escuridão de sua mente, ele se lembrava daquela garota, da beira da prainha. Era a mesma loira de quando encontraram o corpo do mendigo, e a mesma garota que atravessou a rua. Ele a conhecia, e passaram a noite juntos na praia. Mas ele não se lembrava até aquele momento de inconsciência. Um odor forte o trouxe de volta à consciência. O professor, o doutor e Noemi olhavam assustados para ele. O médico pegou uma lanterna e examinou os olhos dele enquanto perguntava: "O senhor se alimentou hoje pela manhã, detetive Belmonte? Tem dormido bem?" Naum afastou a mão do médico com a lanterna de perto dele e se levantou respondendo: "Estou bem, me alimentei bem e dormi bem também. Foi só o cheiro daquela sala e daquele corpo que me deixou enjoado e tonto." O médico o encarou e fez mais uma pergunta:
Bateu com a cabeça em algum lugar e ficou desacordado por muito tempo? Naum encarou o médico e perguntou: "Onde quer chegar, doutor?" "Foi apenas um mal-estar." O médico suspirou e respondeu: "Não foi só um mal-estar. O senhor ficou apagado por quase meia hora, sem esboçar qualquer reação a nada que usamos para lhe acordar. Devia procurar um médico especializado. Além do mais, sua irmã nos falou do apagão de mais cedo. Procure um especialista, detetive Belmonte. Com saúde não se brinca." Naum olhou para Noemi furioso, se levantou e disse: "Parece que acabamos por aqui. E se a única conclusão que chegou, doutor, é que são ataques de sereias, então não temos nada. Só mais um louco para fazer pá com minha irmã linguaruda." Noemi revirou os olhos e respondeu: "O que foi, detetive Belmonte? Vai fechar os olhos para as evidências? Viu as lacerações, os arranhões. Aquilo não foi feito por humanos. E não existe nenhum animal marinho catalogado que ataque daquela forma. E o DNA, que é desconhecido? O mesmo DNA foi encontrado nos outros corpos. E o que me diz da unha ou garra que encontramos? Eu aposto que tem o mesmo DNA." O professor Muniz se aproximou de Noemi, visivelmente interessado na última frase. "Há uma unha?" "Sim, professor. Está mais para uma garra. Minha irmã recolheu essa evidência de forma inadequada da vítima anterior a esta." O doutor então perguntou: "A doutora Belmonte estaria com essa evidência em mãos? Eu poderia fazer um teste agora mesmo e determinar se o DNA é o mesmo." Noemi olhou para Naum, que pensou um pouco e depois deu permissão a ela para entregar a unha e avisou: "Fará os testes na nossa frente, doutor. Nada contra o senhor. Apenas uma atitude comum ao meu trabalho, quando esta é a nossa única evidência concreta." O doutor sorriu e todos voltaram para a sala de necrópsia e se dirigiram para uma outra sala anexa àquela, onde havia um laboratório. Enquanto seguia atrás do doutor e da irmã do detetive, o professor perguntou de forma que apenas Naum ouviu: "Tem muito tempo que a encontrou? A lua estava cheia, não estava? Você deve ter sentido que ela era a parte que sempre lhe faltou na vida toda, e que aquele momento em que vocês se entregaram à paixão, você estava completo como nunca esteve antes. Espero que não tenha respondido à pergunta dela." O professor falou sorrindo de canto. Naum estava gelado e sentiu o suor brotar em sua testa e mãos. Como aquele homem poderia saber daquilo? Quase sentindo o ar faltar, ele perguntou: "O que acontece quando respondemos à pergunta dela?" O professor parou. Sentiu pela pergunta do detetive que ele havia se lembrado do encontro com... O professor parou. Sentiu pela pergunta do detetive que ele havia se lembrado do encontro com uma delas. Então respondeu olhando bem nos olhos de Naum: "Ela vem buscar aquele que a ama. Elas fazem você esquecê-las. Depois fazem pequenas aparições, fazendo você se desligar de tudo ao seu redor e sentir como se só houvesse ela ali. E só piora com o tempo. A cada lua cheia, quando ela retorna à Terra na forma humana, ela reivindica seu amor, seus sentidos, sua vontade, seu corpo e seus pensamentos. Você pertence a ela e à sua vontade. Você a verá em toda parte, ouvirá sua voz e vai sentir seu toque em seus sonhos, que lhe parecerão reais, e só termina quando você for com ela para as profundezas do oceano. Porque não é todos que elas comem, assim contam as histórias." Naum estava atônito e apavorado perguntou: "Como sabe de tudo isso? Posso estar com algum problema e cansado demais, que explicaria os apagões e as alucinações e... É ridículo achar que uma sereia está fazendo isso. Elas não existem."
O professor respirou fundo e respondeu: Eu poderia lhe dizer como sei de tudo isso, mas o senhor não está preparado para ouvir. Vou te dar só um conselho, detetive. Abra sua mente, ou a sua incredulidade vai acabar te matando. Naum ficou parado enquanto o professor entrava na sala. Seu coração estava acelerado. Ele tinha flashes do que aconteceu naquela noite, mas não lembrava de tudo, não como agora. E por que só agora? Foi quando lhe ocorreu algo. Ele pegou o celular e pesquisou quando seria a próxima lua cheia. Sentiu um frio percorrer sua espinha. Seria naquela noite. Ele passou as mãos pelos cabelos. Se o que o professor disse for verdade e se sereias existem mesmo, ele poderia ser o próximo naquela mesa do necrotério. Ele respirou fundo, se recompôs e entrou na sala. O médico estava fazendo os testes na unha para determinar o DNA. Noemi conversava com o professor e mostrava algo no celular. Eram suas pesquisas, provavelmente. Ele olhou tudo em volta. Se sentiu só e deslocado. Toda a empolgação que sentia por aquela investigação havia desaparecido. Se sentiu desmotivado e aquela sala o estava sufocando. Com tudo o que estava acontecendo, o caso perdeu todo o sentido para ele. Naum saiu dali tão silencioso como entrou. Passou apressado pelo corredor, foi até a recepção e pediu um papel para a recepcionista. Fez uma breve anotação e devolveu dizendo: Entregue para a doutora Belmonte. A recepcionista assentiu positivo e guardou o papel. Naum foi até seu carro e saiu. Precisava de ar. Precisava sair dali. No caminho ia pensando em tudo que o professor falou. Agora se lembrava daquela noite. Cada vez as lembranças ficavam mais nítidas. Mas por que ela não o matou como fez com os outros? Ele se perguntava. Talvez o fizesse nessa lua cheia. Chegou à conclusão. Mas e os outros ataques? Não eram lua cheia, será que era ela também? E se tiver mais dessas coisas atacando nas praias? Ele pensou, já se preocupando com o tamanho do problema que seria se suas suposições estivessem certas. Ele parou o carro no sinal e recostou no banco. Fechou os olhos e respirou fundo. O que vai ser de mim daqui a algumas horas? Preciso contar para Noemi. Ela vai me achar o idiota. Mas como eu ia saber? Até um dia atrás, sereias não existiam para mim e não existem para muita gente. Uma buzina tirou ele de seus pensamentos. O sinal já estava aberto. Ele deu partida, mas ainda não sabia para onde iria. Resolveu ir até a praia do cassino e procurar a vila dos pescadores. Talvez conseguisse alguma informação.